Vamos pra corrida? Voltamos para a corrida. Vamos pra corrida. Leclerc, vice-campeão, lembrando. O Pérez, né? Teve que dar uma guardada, talvez um outro ano. E aí a gente começa falando a respeito de Leclerc e sabe quem? Quem? Pérez. Pérez. Kalinka, a gente dando sequência, a gente viu aquela imagem da primeira curva entre Verstappen e Pérez, e aqui é um pouco mais para frente, Pérez e Leclerc. Leclerc tentou dar um mergulho ali no Pérez, não conseguiu. Dali para frente, o que aconteceu? Ele se manteve na terceira colocação, Verstappen na primeira e Pérez na segunda. Aí na sequência dessa imagem, dessa curva aí que teve uma tentativa de ultrapassagem, tivemos aqui uma pequena polêmica que cabe uma análise que não é muito fácil de fazer, que foi a tentativa de ultrapassagem do Carlos Sainz ali em cima do Hamilton. O Sainz mergulha, um mergulho bem audacioso Não, é isso ali. que eu ia falar, a gente tem que falar direitinho disso aí. Não, eu achei bastante audacioso por parte do Sainz, não em relação ao Hamilton. Se ele erra um pouquinho aqui, Kalinka, ele arranca o Leclerc da corrida. Nossa Senhora. Ele levanta o Leclerc no peito ali e não pode nem voltar pro box, é dali pro RH, a pé. Mas não aconteceu, ele deu um mergulho ali, conseguiu segurar o carro. Só que na sequência, Kalinka, ele espalha um pouquinho e a gente tem uma imagem aqui. Um pouquinho? Ó o pano. Dererê. E a gente vê aqui a onboard, né, do Hamilton. O Hamilton ali tem um pouco de pista que ele poderia usar. A gente vê a roda do carro do Sainz e a roda do... Não. Peraí. Um pouco de pista. Você tá falando isso aqui que não passa uma pessoa a pé? Não passou uma moto, né? Não passa nem scooter É aquele scooter do do Vettel. Não, aqui não. Você tá zoeira. Kalinka, assim, como é que a direção de prova vê isso? Ó, essa imagem aqui é do momento que o Hamilton tá lá fora. A gente vê a roda do Sainz bastante virada para a esquerda, dá para ver na imagem ali. Tá. Logo na sequência, o Sainz abre um pouquinho para a esquerda, ou seja, se o Hamilton quisesse, ele poderia Voltaria fazer... ali. Hã? Porque ele poderia voltar aqui? E fazer a pista. E contornar a chicane, não passaria reto. Entendeu? Ele poderia ter feito isso. Dava para ter feito isso, ou seja, não é aquela situação que a gente viu, por exemplo, nesse mesmo ponto ano passado que o Verstappen foi lá e não deixou nada para o Hamilton, aqui nesse mesmo ponto do circuito em 2021. Só que o Hamilton ele decidiu fazer a seguinte coisa, não, vou cortar. Fez certo, Kalinka, fez errado, é bastante discutível. Eu acho que daria, tenho certeza que daria para ele voltar e fazer o traçado normal, mas também ele pode falar assim, não, mas o cara me deixou ali menos de espaço de um carro, vazei. Mas assim, a gente com a imagem do lado ali com o carro no ar. No ar. Não é a Red Bull, mas tava voando. Tava. Mas isso influencia também, claro. Na hora de sair, assim, não, vocês ficam me olhando com essa cara, para. Continua. Não é passando pano, tô perguntando de verdade. Não, ali na verdade... Talvez seja a dúvida de alguém. Porque assim, você conseguir sair, o carro quicando, voltar pra pista nesse meio tempo... daria tempo de fazer tudo isso? Tá falando que dá tempo, mas assim, foi um... Não, na verdade, daria tempo dele não ter que passar em cima daquela lombada e se ele voltar pra pista ali, ele não quicava. A hora que ele quicou quando ele já quis ir pra direita ali. Tá. Aí ele decolou, o assoalho bateu no fundo naquela lombada ali, ele falou que até desequilibrou o carro depois disso. Só que o ponto foi o seguinte, quando ele cortou a pista, ele que já estava atrás do Carlos Sainz, ele volta na frente do Carlos Sainz. E a direção de prova, acho que cometeu um erro que demorou muito para tomar uma decisão. E cometeu um erro e foi injusto com o Hamilton, por quê? Quando tomaram a decisão, ele já estava lá uns 2 segundos na frente do Sainz. Aí ele teve que tirar o pé, deixar o Sainz passar, para depois ultrapassar o Sainz de novo. Então, realmente, isso prejudicou bastante a corrida do Hamilton. Uma corrida que, no final das contas, nem terminou. O Hamilton teve um problema mecânico, que eu acho que foi o primeiro problema mecânico da Mercedes esse ano. Mas, realmente, ali, um pouco... Dá para... dizer que as duas coisas ali dá para sustentar as duas teorias do Hamilton ter cortado ou se ele tinha que ter se mantido na pista, mas a direção de prova entendeu que ele cortou a pista, levou vantagem, que ele voltou na frente do Sainz, então pediram para ele devolver a posição para o Carlos Sainz. Essa foi a penalização que deram para ele. Senhoras e senhores, lembrando que o patrão talvez não tão on nesse ano, né? Ele não conquistou nenhuma vitória, nenhuma pole, isso... nunca aconteceu na história. E foi a pior de posição, 16 anos, né? Posição na Fórmula 1 em 16 anos. Exatamente. Mas, Max Wills, teve um momento crucial no final da corrida. Aqui se faz, aqui se paga. Com juros e correção monetária. Com juros e correção monetária. Porque tivemos ali, ó, Pérez
e Hamilton. A gente viu isso em 2022 e a gente viu isso em 2021. 2021... Em situações diferentes, claro. Meio que opostas. É. Em 2021, né, só para quem não lembra, em 2021 o Hamilton, que estava atrás do Pérez quando ele veio de um pit stop, o Pérez não parou e ele segurou com unhas e dentes a posição do Hamilton e fez com que o Hamilton perdesse bastante tempo isso ano passado e foi o que fez o Verstappen se aproximar muito naquele ponto da corrida de 2021. Que ele fala, a gente deu um título mundial, hein? O Pérez falou Falou que... falou não, ele falou 2. A 2, é verdade. Esse ano foi o contrário. O Pérez estava tentando se recuperar em relação ao Leclerc, que nesse momento estava na frente do Hamilton, e ele ficou atrás do Hamilton, Kalinka, umas 3 voltas. E nessas 3 voltas, ele perdeu fácil uns 3 a 4 segundos. Porque ele passou o Hamilton, aí o Hamilton repassou ele, aí ele fez mais uma volta inteira atrás do Hamilton, e não sei o quê. E ele chegou a quanto do Leclerc? Ele chegou a mais ou menos 1 segundo atrás do Leclerc. Então a gente vê aqui esse momento final da corrida, a diferença dos tempos dos 3 primeiros ali não estão na tela, mas pela distância dos 2 carros a gente vê o Leclerc e o Pérez logo ali atrás, e eu lembro que estava mais ou menos 1 segundo e pouco na última volta. Ou seja, essa disputa entre Pérez e Hamilton pode ter sido sim crucial para o resultado do campeonato do Pérez, e é o que você falou, né? Aqui se faz, aqui se paga. O mundo é redondo e o Hamilton deve estar bastante contente porque realmente ano passado o Pérez não fez nada de errado quando ele segurou o Hamilton, mas o Hamilton entendeu que aquilo ali prejudicou a corrida dele, prejudicou de fato, e o Hamilton nesse ano não perdeu a oportunidade, falou assim, entre você e o Leclerc, que seja o Leclerc e não você. Então o que eu puder fazer para ajudar o Leclerc, ele fez. Ele, por um momento, colocou a bandeira da Ferrari no peito e vamos lá defender o Leclerc. Ajudou. Mas ajudou de forma limpa também, deu tudo disputa, certo. disputa. Exatamente. Aí, assim, o pessoal pode estar se perguntando, o Verstappen poderia ter ajudado, dessa vez, o Pérez, apesar de toda a intriga, apesar do clima não estar bom, poderia ter ajudado o Pérez em Abu Dhabi? Eu acho que não, né? Porque, afinal de contas, não sai nem na foto. Não saiu nem na foto, né, Kalinka? Não tem como. O Verstappen, ele poderia ter ajudado logo no começo. Naquela primeira imagem da largada ali, se o Verstappen deixa o Pérez passar, e a gente vê no final da corrida, Kalinka... A gente vê no final da corrida, 1 segundo fez a diferença. Se o Verstappen deixa o Pérez passar no começo da corrida, poderia sim ter feito a diferença no campeonato do Pérez. Mas o Verstappen, ele deixou muito claro que não quero me meter nessa disputa. E no final da corrida, quando a equipe foi lá parabenizar o Verstappen pela corrida, pelo campeonato, e ficaram trocando ideia, não sei o quê, uns 10 minutos de prosa, aí depois de uns 10 minutos, o Verstappen fala assim, e aí, falando nisso, o que aconteceu com o Pérez e com o Leclerc? Aí o engenheiro dele falou assim, né, o Pérez terminou 1 segundo atrás do Leclerc. Ele, tentou, né? É o que tem. Mas assim... Um desinteresse, Kalinka, pelo resultado do seu companheirinho de equipe, que demonstra que o clima dentro da Red Bull não continua muito bom. Toda essa passada de pano que deram nessa última semana em relação a esse assunto foi mais para dar para inglês ver, vamos falar assim, mas realmente não está muito bom. Lógico, chegaram as férias agora, vai que os ânimos acalmam um pouquinho, mas o Verstappen não ajudou. E outra coisa que é importante, Kalinka, essa polêmica que agora levantou, essa suspeita do Pérez em Mônaco, foi quando no Grande Prêmio do Brasil. Faria diferença o Verstappen ter dado a posição para o Pérez no Brasil? Ou seja, ele trocar a 6ª colocação pela 7ª do Pérez no Brasil? Não faria diferença nenhuma no fim das contas, porque aquela troca de posições que não aconteceu, o Pérez ganharia 2 pontos. E quanto foi a diferença entre Leclerc e Pérez? Kalinquinha? Mais de 2 pontos. 5 pontos. Então não ia resolver. Então toda essa confusão para nada só serviu para a FIA, quem sabe, abrir investigação em relação ao Pérez sobre o caso de Mônaco. Falou em números? Você tocou nesse assunto? Tá aí na tela pra gente, então. Leclerc com 308, Pérez com 305. Assim terminou o campeonato, a gente viu lá no começo com o Russell, então na 4ª posição. Desculpa, eu falei errado, foram 3 pontos a diferença. Eu não quis te corrigir. Mais 3 pontinhos. Assim, eu acho que o Russell é um lugar de honra, esse 4º lugar, porque é a primeira vez dele na Mercedes, a gente já falou sobre ele até no último programa.
Ele tá mais do que de parabéns de tudo que ele conseguiu conquistar esse ano, correndo com um cara que tem 7 títulos mundiais, para o seu Kalinko 8. Aliás, seu Kalinko já vem aí. Mas o Russell, assim, fez uma temporada histórica e ele vai marcar isso na carreira dele, né, para sempre, assim, essa primeira passagem dele na Mercedes. O Sainz, que lá no começo, gente, a bruxa tava solta, ele não conseguia... Só chovia no carro dele, né? Só chovia no carro dele. É verdade. Derrapava no carro dele. O vento batia onde? No carro dele. Ou quando o Max apostava no Sainz. Aí também, meu filho, aí Mas, não tem o que fazer. Uma coisa muito clara esse ano foi o seguinte. Obviamente, a gente já falou aqui, o Verstappen foi muito mais eficiente do que o Pérez. Isso os pontos demonstram e tudo demonstra. Só que a pontuação não necessariamente ela é muito esclarecedora muitas vezes. Agora, uma coisa que também esse ano, pelo menos, que não aconteceu no passado e esse ano aconteceu esse ano o Leclerc foi muito mais eficiente do que o Sainz. Porque mesmo quando o Sainz entendeu um pouco melhor esse carro de 2022, mesmo assim, 80% das vezes o Leclerc foi mais eficiente do que ele. Então, realmente, esse ano eles se distanciaram um pouco. Ano passado, inclusive, o Sainz superou o Leclerc no campeonato de pilotos. Isso. E outra coisa também, Kalim, que eu pelo menos acredito muito nisso, né? Currículo, resultados e até mesmo a pontuação às vezes não é tão esclarecedora em relação quem foi quem num campeonato. Por exemplo, na minha opinião, o segundo melhor piloto desse campeonato foi o Russell, porque ele foi quarto no campeonato ali, 30 pontos do Pérez, 33 do Leclerc, só que assim, com a Mercedes. Então, assim, pra mim... Com a Mercedes furado, né? Porque você fala com a Mercedes, parece que, nossa, não, com a Mercedes. Com a Mercedes 8 2022. vezes campeão de construtores e tal, não. Então, realmente, a pontuação, a classificação de um campeonato não necessariamente traduz o que cada um foi no campeonato. Então, para mim... Mas é que ele fez o melhor com o que ele tinha, não necessariamente o melhor no campeonato, assim... Na pontuação do campeonato, não tinha como. Sim, porque a Ferrari porque melhor. Ele fez muito melhor do que Sainz, do que Pérez, do que Leclerc, na minha opinião. Não só ele, o próprio Hamilton também foi melhor do que o Sainz, do que o Leclerc, do que o Pérez, na minha opinião. Você acha? Eu acho os dois. Tanto que o Hamilton, na verdade, é que ele não terminou essa corrida. Mas ele ia marcar seus pontinhos assim. E, Kalinka, são 22 corridas, são 572 pontos no ano que pode marcar o máximo. E se o Hamilton tivesse acabado a corrida, que o carro dele quebrou, ele ia terminar ali uns 15, 20 pontos atrás do Russell, mais ou menos. Então, assim, 20 pontos no campeonato de 572 pontos não é tão distante assim. Então, realmente, ele andou muito bem também. O Russell, na minha opinião, foi um pouquinho melhor do que o Hamilton, mas esses dois, tanto o Russell quanto o Hamilton, para mim, foram mais eficientes do que Leclerc, do que Pérez, do que Sainz, mesmo eles ficando atrás de alguns desses pilotos. Quero aproveitar para mandar um beijo para o pessoal que sempre participa do nosso chat, sempre está ligado aqui ao vivo também no nosso programa. Adivinha, Loretinha tá por aqui, é claro. Não falha. Ela vem aqui mais do que a gente. Loretinha tá sempre Beijão, presente. Loreta. Um beijo para você, um abraço, Loretinha. Fábio Álvaro, o Diego, Renato Padilha, Jorge Moura, Helder, Carlinhos, Arthur, enfim, pessoal que está participando das redes sociais. Já a gente abre para perguntas também. E aí a gente conversa um pouquinho mais aqui no nosso chat. Queria também dar um destaque aqui para o Norris com a McLaren. Teve gente que falou no fim do ano passado que a McLaren ia chegar esse ano, meu filho. Dando voadora. Mas dando voadora. Não foi bem isso que aconteceu, mais destaque pro Norris, ele também que fez a volta mais rápida dessa última corrida em Abu Dhabi. E ele fez até piada, fiz a volta mais rápida, a gente tá com o melhor carro da temporada. Aí que ele parou lá no final da corrida, fez a volta mais rápida. Mas, Kalinka, o Norris pra mim é um outro exemplo disso que a gente tava falando. O Norris pra mim foi muito melhor do que o Sainz esse ano, foi melhor do que o Pérez, foi melhor do que o Leclerc. Erros, né? Porque assim, só que a McLaren não se compara, né? A McLaren com esses carros da Ferrari e também da Red Bull e até mesmo a Mercedes. Mas várias vezes ele classificou na frente das Mercedes. Então, realmente, é um piloto que desde o ano passado, mas principalmente esse ano, vem demonstrando que a hora que tiver um carro competitivo na mão, que muitas vezes não acontece, né, Kalinka? Ele é muito jovem, tem muito tempo de estrada pela frente ainda. Mas a gente viu pilotos que muito bons também, que não tiveram um carro bom na mão nunca. Espero que não aconteça isso com ele. Que é jovem, vai ter um jovem do lado dele mais no ano que vem. Ainda. Mais jovem ainda, que vai ser o Piastri. Tá fechado já para a McLaren no ano que vem. É um piloto muito bom, muito experiente. A gente falou bastante sobre ele aqui. Podemos fazer também um raio-x do Piastri, mas novos. Os dois são dois pilotos novos e prodígios aí, né, da McLaren.